Eu gostaria de chamar à mesa e passar a palavra ao arquiteto urbanista Roberto Itapura, por gentileza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito surpreso e positivamente com a discussão, porque acho que o espaço público tem sido muito maltratado na cidade, especialmente o espaço do público, do pedestre, do cidadão que está na praça, o cidadão que está na calçada. As calçadas têm sido muito pouco cuidadas, que é uma atribuição que ora é problema do proprietário do imóvel e ora é usado pelas instalações públicas de eletricidade, poste, sinalização urbana. Então, isso tem tirado do pedestre uma faixa importante da calçada que não tem uso para o próprio pedestre, vira uso para vender outros serviços, tipo serviços de instalações. Então, essa discussão do parklet é pertinente, ótima, está acontecendo, e é bom que está reunindo gente, mas a discussão da calçada, eu acho que ela antecede, e talvez na solução da calçada se solucione também a periferia da calçada. Então, essa vaga que está lá disponível, vamos aproveitar? Vamos fazer parte? Vamos. Aí fazer o regulamento. Mas a discussão da calçada está mais do que na hora da gente falar, não, precisamos resolver isso aqui. É a mesma coisa da reforma política. Não parece que partido que você está, mas precisamos fazer uma reforma política, não dá mais para ficar. E precisamos olhar para a calçada de uma maneira mais responsável, né? Então, é que a maioria aqui não é muito... não tem esse olho atento, mas quando você sai para uma expedição, eu vou ver como é que está a calçada de Campinas, aí você começa a ver cada coisa que você fala, poxa, como é que é isso possível, o cidadão fazer uma copinha aqui na calçada, com um piso separado, distinto do piso da calçada, com um banquinho, uma coisinha, uma copinha, fez uma copinha. Aonde? Do lado da prefeitura, do lado do hospital Irmãos Penteado, ali no fundo da Santa Casa. Quer dizer, está a 50 metros do Paço Municipal, tem uma copinha, entre uma banca e outra tem uma copinha ali, se você reparar. Quer dizer, aquilo é um exemplo, é um contra-exemplo, né? Que não podemos fazer isso, não podemos lidar assim com a calçada. Então, eu acho que agora, sem perder o parklet, mas tratando tudo o problema do pedestre que vem já do plano diretor, como foi citado, muito pertinente, de diminuir o espaço dos automóveis e tal, organizar o transporte coletivo e a calçada. A circulação de pessoas. Eu acho que essa é a grande, a coisa boa desse problema que deu aí do parque, essa discussão de jornal, tá, pô, tá bom, né? Mas vamos criar um compromisso de lidar com a calçada, lidar com o pedestre, fora do papel, lá na realidade, né? Pegar um carrinho e ver que não passa. Tem poste, tem banca, a banca tem gaveta, a gaveta sai debaixo da banca e toma a calçada. Isso é lamentável. E não é só aqui. Só na João Manuel, lá, por coincidência, eu frequentava lá em frente esse parque, tinha uma outra banca que tinha gaveta. Banca de jornal. E meu pai, que era cadeirante, não passava. Tinha que ir para o meio da rua para passar com a cadeira dele, por conta
da tal banca de jornal. E da minha experiência também, um dos parques da João Manuel, lá embaixo, o restaurante tinha que fazer fila, porque cheio de gente, todo mundo querendo entrar, tal. Então tem a ordem das pessoas. Aquele espaço era produtivo, era um espaço de produção do restaurante, porque senão ele tinha que ter espaço lá dentro para acomodar a fila de pessoas que estava chegando. Então ele usava o parklet. Quer dizer, há um uso comercial mesmo que não seja para servir bebida ou comida lá fora, né? Então acho que o comerciante tem que ter um envolvimento nisso. Não sei como cobrar, se é por mesa, se é por lugar, se é por metro quadrado, mas agora, longe disso ser assim uma coisa, um pecado, não, o pecado eu acho que é só a falta de regulamento, porque é próprio das cidades que têm restaurantes bons terem bastante gente que vai ao restaurante, que forma fila na calçada. Então aumentar a calçada seria uma coisa boa, só regulamentar. Eu acho que é o que falta basicamente regulamentar, porque acho que está todo mundo aqui de acordo que a gente deve fazer o espaço do pedestre mais folgado, mais bonito, mais atraente, mais competente e, portanto, mais regulamentado, mais projetado, com os equipamentos mais pensados e talvez conseguir, em algumas áreas, tirar o poste, essas coisas da rua, né? Enfiar esses postes, eletricidade, tudo lá embaixo, né? Para dar... isso haverá um ganho grande se tirar o poste, né? E se é o objetivo fazer a circulação ativa, a gente vai precisar de área. Uma das áreas que está obstruindo são os postes. Então isso aí poderia ser bem pensado. Quer dizer, não sou contra parklets, nada disso. Acho só precisa regulamentar, fazer projeto e voltar, fazer a política pública mesmo, junto com o regulamento. Acho que eu fiquei muito surpreso de estar todo mundo aqui, então, bom, vamos lá, tudo bem, vou lá, vou ajudar, vou apoiar, entende? Mas fazer coisa séria, coisa direito, né? E integrado, conforme já foi dito aqui do plano diretor, tá? Vamos integrar tudo e abrir espaço. Ótimo, agradeço as palavras, Roberto, e o objetivo desse debate é realmente trazer a legalidade, né? Vale lembrar que tem um projeto de lei do nosso colega, do Vinícius Gratti, porém é apenas um projeto, ele não foi sancionado, não foi aprovado, então nós estamos discutindo algo que ainda não existe, né? Mas é muito importante sim o debate, muito importante a sua presença, Roberto. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Rui Marô, que é o engenheiro responsável pelas obras do Parklet. Boa noite a todos. O microfone. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa, cumprimentar nosso secretário de Transporte com a sua convicção e profunda competência sobre os assuntos que foram tratados aqui. Cumprimentar meu amigo, secretário Arnaldo Salvetti, o senhor presidente da instituição do Cambuí e o arquiteto aqui ao meu lado. Eu vou me dispor, inclusive, mais à frente, a se responder várias perguntas. Gostaria muito de responder várias perguntas. Mas até para fazer justiça, eu vou historiar um pouco o que aconteceu e como esse Parklet surgiu. Em que pese o fato de ter sido noticiado amplamente, de forma desencontrada, uma série de questões, nós fizemos o primeiro pleito do Parklet em 2014 e eu consegui resgatar uma cópia do que foi apresentado na INDEC, que está aqui a data, para a gente começar a pensar o Parklet. Em 2014, nós estamos em 2017, mais meados de 2017. Essa primeira opção, ela não via só o cenário, o restaurante cenário, muito pelo contrário. Ela englobava cerca de 4
comércio, sendo 2 lojas de roupa, um bar e um restaurante. Portanto, a gente brincava e chamava, isso vai ser a futura praia de Campinas, porque ela dava toda a volta. A primeira questão que a INDEC nos colocou foi em relação ao trânsito. Olha, na rua Coronel Quito, na rua Santos Dumont, das 8 às 19 da noite é pista dupla por causa de trânsito. Então, não é possível fazer nesse setor. Então, isso é para ilustrar que nós não começamos nem ontem e não foi deixar de pensar e tentar regrar o máximo possível, mas é uma experiência. Nós fomos mudando, são todas versões do parquelet. Uma versão ela vinha no alinhamento do cruzamento. Uma ocasião já estava discutindo especificações, piso, etc., mobiliário, e chegou-se à conclusão, mais à frente, que nós não poderíamos fazer em cima da faixa de pedestre, até porque é uma série de interferências lá de poste, verão, isso, aquilo, mais o equipamento de mobilidade, então, que nós fizéssemos no alinhamento da faixa de pedestre. Isso foi modificado, depois de N versões, eu trouxe só para ilustrar, e foi tramitado igualmente dentro da INDEC, onde nós fomos muito bem recebidos, muito bem atendidos, com muita cidadania, e fomos alterando. Já a INDEC, o secretário na época, me informava, nós precisamos antes fazer um regramento, um estudo, precisamos fazer um manual. E esses anos e tudo mais, das conversas e tudo mais, a INDEC fez sim o manual. E esse é o manual do parquelet. Para quem não conhece, tem todas as versões de possível ocupação, as dimensões, o tipo de mobiliário, as descrições, especificações, enfim, exemplos. Portanto, isso não foi feito à revelia com o que supor determinadas reportagens e tudo mais. Por uma questão de justiça com a INDEC fez sim tudo que ela tinha que fazer. Mais ainda, tramitamos ofícios, fizemos memoriais descritivos, projetos executivos, todos aqui para quem quiser ver. Tudo isso foi regrado e foi acompanhado passo e passo, minuciosamente pela INDEC. Então, para fazer justiça. Não foi feita a revelia, não é de hoje que começou e nem foi um trâmite sem responsabilidade. Muito pelo contrário, foi muito profissional que foi feito. Uma outra injustiça que eu queria resgatar é dizer que essas alterações todas do projeto, elas limitaram exatamente na frente do Senado. Se a gente for lá e ver o alinhamento da faixa de pedestre, por incrível que pareça, está na divisa, até de piso e piso, porque realmente, em determinadas situações, quem cuida do piso é o comércio na frente, ou, enfim, isso está na nossa legislação. E a parte de saída do prédio também foi estudada com raio mais do que exagerado, que hoje facilita a saída dos carros ali do prédio ao lado. O cenário, num primeiro momento, não vou entrar muito nas motivações do porquê, mas também teve essa questão das calçadas, a gente ampliar um espaço e não estar lá atrapalhando um monte de gente, e acontece que foi tomada essa precaução. Com relação a áreas pluviais, todo mundo, obviamente que nós pensamos, lá tem uma tubulação suficiente para fazer a drenagem, você tem um ângulo no montante do caminhamento das águas pluviais, ou a geratriz superior do centro daquela rua é abaixo da guia. Nós teríamos um verdadeiro dilúvio, mas aí, independentemente de parquelet, nós teríamos uma inundação lá. Seria um volume de água completamente atípico para que aquilo. Por quê? Aquela rua é um divisor de águas entre o córrego da Norte-Sul e o córrego do Orosimo Maia. Aquela rua, ela acumula água. Ali é para ser o início das galerias. O início das galerias é um tempo mais abaixo, uma cota inferior. Então, ali, realmente, nunca foi muito bem solucionado a questão da drenagem urbana. E ela, correndo pelo centro da rua, é a melhor solução que tem lá. Então, também foi tomado esse cuidado.
Fizemos o projeto de elétrica, que é um absurdo, porque a rigor é uma lajezinha de 13 metros quadrados. Mas fizemos. Fizemos o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica, executivo, as especificações todas, o projeto concreto, etc. Até já para explicar uma outra questão, nós tomamos a decisão, conjuntamente com a INDET, de fazer, no primeiro momento, de concreto. Esse concreto foi feito com uma resistência tão alta que o dia que for tirar não acontece nada no piso embaixo, está preservado. E foi feito um compromisso, a INDEC, de preservar o paralelepípedo exatamente como ele está. Então, se um dia aquilo for retirado, por um motivo ou outro, a cidade não quiser mais, não tem interesse, modificou, o que está preservado lá embaixo vai ficar exatamente como era alguns meses atrás. Então, nós tivemos cuidado de sequer arrumar guia que estava torta, fica torto. Esse foi um compromisso. Uma outra questão que também ficou muito mal explicada é a questão do mobiliário ser móvel. E, por um acaso muito grande, se vocês passarem lá, o cenário tem um depósitozinho pequeno ali ao lado da entrada. Ele é um depósito mesmo, onde ele recebe materiais do restaurante, isso aqui ele deposita ali. E nós conversamos com o Vasco, dono do cenário, se ele poderia acomodar os móveis lá. Tanto é que tivemos que ver móveis que era possível empilhar um em cima do outro para não ocupar muito espaço. E por que isso? Foi de propósito. E eles comprometeriam a pôr de manhã os móveis e tirar no final, quando ele fechasse o restaurante. Isso foi feito de propósito. Na ocasião, eu falei com o secretário: secretário, vamos experimentar, porque nós temos essa possibilidade de ter móveis que podem ser guardados. Por que isso? Nós tínhamos medo de fazer um mobiliário fixo e de madrugada, sei lá, aí começa a dormir gente. O exemplo são as nossas praças. Começa a dormir gente. Molecada sai da balada, vai lá de madrugada, vai tomar um uísque, vai fazer barulho, vai pôr som. Resultado: do lado nós temos um prédio residencial. Então a preocupação era: quando é que é o período que é para usar isso? De dia, à noite, até um certo período. Depois disso não era a intenção não estar disponível para usar. Então isso foi intencional. Muita gente confunde como o restaurante tem interesse, ele vai lá, põe os móveis para explorar e tudo mais. Com relação a essa questão, eu gostaria de resgatar um pouco. Você até coloca muito bem. Como é que nós vamos fazer? Então não pode explorar e nós vamos fiscalizar. Vou entrar nesse assunto, é complicado. Não, então pode explorar, mas a gente vai ter uma nova regra, etc. Bom, nos Estados Unidos, quando montaram, foi no meio de uma crise muito grande, e que na Califórnia e em outras cidades, o poder público já chamava os comerciantes, exatamente, restaurantes, bares, sei lá, sorveteria, lanchonete e livraria, que aqui não estava, mas cabia também. E eles só aprovavam na frente desses estabelecimentos, por dois motivos. Um, que a guarda, a forma de manter esse espaço ali era muito melhor, porque tinha gente vendo o dia todo, tinha interesse de pessoas ali cuidar da sua frente, diferentemente do que fica um enorme de uma praça Carlos Gomes, que de noite sequer dá para passar, durante o dia, mais ou menos. Então, eles queriam com isso ter espaços de uso público, óbvio, dar conforto, etc. Mas queriam também incentivar a economia, mexer com a economia. Produzir o quê? Emprego, gerar tributo, gerar riqueza, portanto. E as pessoas consumirem ali. Então, uma vez um amigo perguntou: Rui, mas de fato faz mal a quem o parque elétrico? É difícil fazer mal, principalmente se está regrado. Agora, mas faz bem ao outro. E qual é o problema de fazer bem? Tomara que faça bem. Se fizer bem para alguém, aleluia. Então, a gente talvez tenha uma guerra meio cultural de não entender que se o outro ganhar, você entendeu? É ruim. Não, não é ruim.
E ele vai estar ganhando e vai poder estar um regramento que ele vai poder estar contribuindo com uma infinidade de coisas, pagando pelo aquilo, pagando mais imposto, dando mais emprego, etc, etc. Né? Enfim, houveram questionamentos de muitas formas. Nós nunca nos envolvemos para responder no jornal, evitava de televisão, etc, uma coisa ou outra. Mas ninguém fez lá, de caso pensado, para fazer um mal para o município. Não. Bom, mas aquilo lá vira uma extensão do restaurante, do bar. É sim para virar. É para virar uma extensão. E como disse sobre o mobiliário móvel, nós não compramos um enxoval, nós temos vários enxovais. Para o verão, inverno, durante o dia, tem móveis para criança, durante a noite, não tem criança. Então, aquilo pode ser mudado, tem uma certa dinâmica de utilização que foi pensado. Pode não ser isso no futuro? Pode, paciência. Mas a gente pensou sim em fazer, e fazer o melhor. Então, o fato dos bares, restaurantes, livraria, virem a ganhar com o parque elétrico, eu acho uma evolução muito grande. Porque eles vão se importar em manter ali a frente deles, como se fosse quintal de casa. Eles vão se importar em fazer a guarda, eles vão se importar em fazer a limpeza. Quem sabe a guarda de imóveis não vai ser em todo local que vai poder ser feito. Enfim, eu só queria fazer isso por uma questão de justiça. A segunda questão da justiça é com o cenário. Desde o começo eu fui contra envolver o cenário porque haveria polêmica. É novo. É novo. E essa questão, mas ele vai ganhar. Tomara que ganhe. Mas a gente não queria envolver. Acabamos envolvendo na guarda dos móveis e no fornecimento de energia elétrica. Porque precisa, a ligação da energia elétrica é paga de forma privada pelo restaurante. Eu acredito, se puder contribuir com essa questão do parque elétrico, principalmente no uso, no Salgado, eu acho que é hora de fazer um misto da coisa. Quando a pessoa paga para ter, e como eu estiver errado, paga para ter uma mesa, um passeio para poder servir, alguém vai lá, ele vai consumir. Não vai passar o dia sentado sem consumir. Se ele levar um uísque, um vinho, talvez ele pague um arroz. Mas ele está consumindo. E o outro tem direito, porque está regrado na nossa lei, é permitido e é bom, é gostoso. Agora, no parque elétrico, quem sabe tem que ter um meio termo sobre isso. Você pode servir e vai pagar. Entretanto, continua a questão de ser público e todo mundo poder usar sem precisar necessariamente de consumir daquele estabelecimento. Talvez seja uma forma. Por quê? Eu cansei de ver. Nós tiramos os móveis de lá, diferentemente do que afirma o jornal, não foi porque a prefeitura proibiu o comércio. Suspendeu o comércio, aí proibiu. Suspendeu até que seja regulamentado. Quanto aos móveis, nunca proibiu. Entretanto, no dia seguinte, teve uma pessoa, levou de casa a cerveja, sentou lá e estava tomando. Obviamente, quem passa, tal, o jornal já confundiu todas as bolas, publica tudo errado, dizendo, olha, qual que é a multa para quem descumpriu? Não estava descumprindo. Não estava descumprindo por vários motivos. E eu tenho aqui um documento assinado pelo restaurante e todos os garçons comprometeram a sequer pisar lá, quanto mais servir, porque estavam obedecendo uma ordem pública. Lá não tem bandido, a gente cumpre o que. Resultado. Nós tiramos as mesas, chegamos à conclusão, vamos tirar para não confundir, porque senão nós vamos prejudicar o cenário, e não era o intuito. Tinha gente comendo do outro bar, levando lá sardinha, não sabe de onde vem a sardinha. Qual é o problema disso? Então, quem sabe um misto, para contribuir aqui com o debate, cobra sim, cobra e permite que comercialize, porque vai ser quase impossível fiscalizar. Você trouxe de casa? Não, você comprou no balcão lá, veio você está aqui, vira um angu de caroço que não tem sentido. Então, cobra. Entretanto, ali não é exclusivo. Se alguém sentar naquela mesa, não vai pedir para sair ou ter que consumir. Simples assim. Isso é fácil de fazer. Quem sabe, um caminho para se pensar. Gente, são esses dois pontos. Eu acho o Correio Popular uma instituição do município. Entendeu? Ficou muito mal informado. Alguns profissionais que não conferiram. Fiquei muito magoado em falar uma página inteira dentro do jornal sobre o parque elétrico.
dizendo que é uma fonte da INDEC. Bom, o funcionário que já fala contra a empresa sem saber o que a empresa está fazendo, já deveria, no mínimo, merecer uma certa desconfiança, de tal forma que fosse conferido isso. Não foi. O jornal põe como verdade. Né? E a jornalista se esconde atrás da fonte. Então, óbvio, ninguém quer que ela revele a fonte, mas ela deveria conferir para ver se isso era a realidade. E era facinho, é só ir na INDEC. Bom, feitas essas reparações, né, eu acho que é o que eu tenho para contribuir, foi uma experiência. Né, como eu disse, o Correio é uma instituição do município, não deve cair numa armadilha fácil de informações desencontradas. Né. Aquilo realmente é provisório, nós já estamos aprendendo o que fazer e o que não fazer. Né. Então, estamos à disposição, queremos contribuir, é um primeiro. Né. Parabenizo por todo mundo se importar, quem sabe isso seja até... Né. É o que eu tinha para contribuir por enquanto. Obrigado. Muito obrigado, Marô, pelas palavras. Muito importante a sua presença. E agora eu passo a palavra para o senhor José Renato Fernandes, presidente da Sociedade Amigos do Bairro Cambuí.